Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos, silenciar. Quem está levantando, sente-se, né? Vamos ficar um pouquinho dessa intimidade, trazendo dentro de nós palavras tão lindas e santas que ouvimos nessa sagrada liturgia. Nós acompanhamos essa liturgia tão rica de simbolismo, significados, de memória da palavra de Deus, e é preciso lembrar que nós passamos da Páscoa da Ceia, instituição da Eucaristia, para a Páscoa do Calvário, redenção do gênero humano, para a Páscoa do túmulo, a ressurreição. Sempre uma passagem. E nós ouvimos tão ricamente em toda a liturgia da palavra, todas essas leituras, porque, como eu dizia no início, a liturgia da palavra desta noite ela ganha grande significado, porque ela deseja recordar as maravilhas que Deus realizou na história da humanidade. Nós falamos que a história da humanidade não é só a história da humanidade que a gente aprende lá na escola. A história, desse lado da teologia, para homens e mulheres de fé, é a história da salvação. A nossa história é da salvação. É uma história que Deus passa, nunca ausente. Nós ouvimos, nunca ausente, sempre presente, sempre salvando. E olha só brevemente. Primeira leitura, nós vimos que Deus cria tudo bom, abençoa e torna fecundo. O homem vem pelo pecado, destrói tudo e torna infértil. Mas Deus passa e faz a sua obra. Pelos patriarcas, ouvindo a segunda leitura do Gênesis e a terceira do Êxodo, nós vimos que Deus buscou fazer muitas alianças com a humanidade e foi fiel em todas elas. E o homem foi infiel às alianças. Deus disse a eles, confie, eu vou prover. E o homem, na sua infidelidade, não creu, pecou. Pelos profetas, nós ouvimos Isaías e Baruque, a palavra dita pelo profeta sempre de esperança ao coração do homem, nos momentos mais tenebrosos da história. Mas como não é só a história humana, é a história de salvação, Deus sempre plantou no coração do homem a palavra de esperança. Mas o homem preferiu crer na desesperança. Por isso pecou. Deus, mostrando ainda nessa história, tinha um transbordar do seu amor, da sua misericórdia, enviou no fim dos tempos o seu Filho, para indicar um caminho de vida, de amor, de libertação, de solidariedade, e o homem matou o Filho de Deus. E a história continua sendo não só a história humana. Se fosse apenas uma história humana, nós não estaríamos aqui. Não teria nenhum sentido estar aqui. Vã é a nossa fé, porque creríamos apenas na história humana. Só na história humana. Quando a gente olha para a nossa mísera pequenez e temos medo da morte, porque a gente diz, vai acabar tudo, nós só estamos crendo na história humana. Isso é um fracasso nosso. Se matamos o Filho, ontem celebramos isso, o Filho ressuscitou
e nós estamos vendo. Falar que essa história é história de salvação, nós vamos olhar a maravilha que Deus sempre teve, mesmo diante das nossas fraquezas e infidelidades. Eu queria chamar só a atenção brevemente de 3 textos pequenos, para a gente perceber esse amor de Deus por nós. Olha só o que Baruque, em meio às infidelidades da humanidade, o que Deus disse para a humanidade, sua esposa, e diz para nós hoje: teu esposo é aquele que te criou, seu nome é Senhor dos Exércitos, teu Redentor é o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a terra. O Senhor te chamou como a mulher abandonada e de alma aflita, como esposa repudiada na mocidade, falou teu Deus. Por um breve instante eu te abandonei, mas com imensa compaixão volta a acolher-te. No momento de indignação, por um pouco ocultei de ti a minha face, mas com misericórdia eterna compadeci-me de ti, diz teu Salvador, o Senhor. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti. Nada fará mudar a aliança de minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. Olha que lindo esse texto. O amor misericordioso de um Deus que não se deixa abater pela nossa miséria. Depois, Baruque diz assim, falando da sabedoria, e a sabedoria é o verbo Jesus Cristo, já era um pré-anúncio. Diz Baruque, primeiro era Isaías, agora Baruque. Depois ela foi vista, a sabedoria, sobre a terra, e habitou entre os homens. Todos os que seguem têm a vida, e os que a abandonam têm a morte. Volta-te, Jacó, e abraça, marcha para o esplendor a sua luz. Já o profeta Baruque dizia: quem quer andar atrás da escuridão prefere a morte. A sabedoria encarnada, Jesus Cristo, é o que traz a vida e vida em plenitude, que é o que nós celebramos hoje. Por fim, diz ainda Paulo aos Romanos: assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo, a nossa sabedoria. Nesta noite que nós recordamos as maravilhas de Deus operadas, fazendo da história humana uma história fecunda pela sua misericórdia, pelo Santo Espírito, assim como a água, o Espírito Santo santificou a água na criação, assim como o Espírito dividiu o mar, agora o Espírito fecunda o nosso coração, para a gente não ver essa história apenas como uma história humana, mas a história de salvação. Vejam só o Evangelho, a profundidade daquelas mulheres. O Evangelho de Lucas coloca 3 mulheres: Joana e as 2 Marias. Elas vão de madrugada, porque era o rito perfumar, preparar o corpo de um morto. Até aquele momento, pobrezinhas, elas estavam perplexas pela dor, pelo sofrimento daquele que elas tinham experimentado a força, porque todas elas se sentiram amadas por aquele jovem nazareno chamado Jesus. Elas acompanharam de perto todos os milagres, criam que era o Messias, mas agora, humanamente falando, elas experimentaram um fracasso. Olharam Jesus apenas com o olho da história humana,
está morto. Olha aqui para a cruz, está morto. E a preocupação que aquelas mulheres tinham era somente essa: quem vai rolar a pedra? É de madrugada, estão tristes, com medo, e apenas uma preocupação: quem vai rolar a pedra? A coragem delas é que elas não se deixaram frear pelo medo, pela insegurança, pela pedra que estava lá. Quem vai rolar? Mas elas partem, elas vão ao encontro. Só tem essa preocupação, que é toda ela, é enorme, é gigantesco. Podemos fazer um parênteses aqui, irmãos e irmãs. O Papa Francisco fez uma homilia há anos atrás usando esse texto, na noite santa de Páscoa, dizendo assim: que nesta noite, cada um de nós que está aqui também é chamado a se olhar e perguntar para si mesmo: qual é a pedra que está impedindo que essa noite seja de ressurreição na minha vida? Se a gente para diante da pedra, que é o nosso medo, o nosso desespero, o nosso trauma, as nossas frustrações, todas as nossas coisas feitas erradas na vida, se a gente para simplesmente diante desse túmulo, dessa pedra, e não permitimos que essa pedra seja rompida pela força do ressuscitado, nós vamos olhar a nossa vida, a nossa miséria, apenas como uma história humana. Não passará mais do que isso, apenas uma história humana. O Santo Padre dizia: permita experimentar a força do ressuscitado. Ao invés de negar essa pedra, de covardemente fugir de uma fé anêmica, pálida, medíocre, pequena, experimente a força. Aquela força que os patriarcas experimentaram, que os profetas experimentaram, que aquelas mulheres experimentaram. Certamente alguns de nós, se não todos nós, em algum momento da vida ou nesse momento, nós paramos diante da pedra, que pode ser da infidelidade, da luxúria, da bebedeira, das drogas, do vício, da inimizade, da falta de perdão, daquela angústia, do desejo de morte constante entre nós. E essa palavra diz hoje para nós: se você chega diante dessa pedra e vai embora, você não experimentou ainda a força do ressuscitado. É preciso experimentar a força desse ressuscitado. O Evangelho, que é Jesus, está vivo e ressuscitado dentro de nós. Aquele esposo que nos ama no momento da nossa mocidade, que é do erro, e ele diz: meu rio de misericórdia transborda sobre o seu coração. Se o homem no Antigo Testamento, na criação, era fecundo, agora é a ressurreição que nos faz novos, de passar não mais o mar, mas o homem velho do pecado, que parou diante da pedra e às vezes até se vitimizou, achou todas as desculpas para dizer: não tenho força, não posso, não tenho coragem, não consigo, meu pai na infância, minha mãe na infância, meu marido, minha mulher, meus filhos, meu patrão, eu mesmo. Se nós ficarmos assim, com essa vítima, não passaremos para o outro lado do túmulo, para olhar, e aquelas mulheres ficaram maravilhadas, também Pedro, e tiveram uma vida transformada. Eu tenho minhas pedras, e eu acho que eu não sou o único aqui que tem as suas pedras, que todo dia eu tenho que dizer: não vou deixar essa pedra me romper, me separar. Cada dia, o amor tem que ser amado todos os dias.
nós, as pedras que não faz a gente acreditar em Deus, que faz a gente ser escravo do trabalho, idólatras do mundo, capazes da própria família às vezes. Tem coisas na nossa vida que vão sempre tirar aquela confiança que Deus pode tudo na nossa vida, que Ele provê a nossa vida, que nada nos falta. Ele colocou dentro de nós imagem dele, o desejo dele mesmo. A minha alma só se encontra, se realiza plenamente em Deus. Alguns negando a ressurreição, e aí eu falo, não é uma crítica a quem fez esse caminho, mas eu falo para os filhos da igreja católica. Quem é pai às vezes chegou para o filho e disse assim: filho, não é para fazer. E o filho vai dizer: por que não, pai? Porque eu estou falando que não. Creia em mim. Nós somos chamados a crer na igreja, para nós não ardermos no fogo do inferno. A igreja, o magistério, bispo, papa e todos os bispos são chamados a guardar a nossa fé. Quinta-feira Jesus dizia para Pedro: eu rezei para que na hora da aprovação você guardasse a sua fé e confirmasse os seus irmãos para que eles não se perdessem. Falo para você que tem buscado a reencarnação. Você tem ficado excomungado da igreja. Você que busca a reencarnação, que não acredita na ressurreição, não tem como dizer: eu acredito na reencarnação e na ressurreição. Seja ao menos digno de, na hora que acender a vela, não acender a sua, se você ainda acredita na reencarnação. Não negue, não professe a sua fé hoje. A oração diz assim: você renuncia ao inimigo, você renuncia a tudo aquilo que causa desunião, que te leva à perdição, e nós vamos dizer: eu renuncio. Seja ao menos digno, coerente com o que você crê, mas não se venda, não se trata. Ou cremos na ressurreição, uma única vida, um único dom irrepetível que Deus encheu de vida e agora deu a ressurreição. Não faça isso. Essa noite é da libertação. Agora, se você quer negar isso, para abraçar a fé verdadeira em Jesus Cristo, que morreu, entregou o seu sangue para te libertar, você vai fazer essa profissão de fé. Você que tem seguido filosofias de vida, ideologias e grupos de uma fé medíocre e pequena, aquela fé do filósofo Spinoza e os seus seguidores. Deus criou o mundo e abandonou esse mundo, e você tem que fazer as coisas acontecer. Deus criou o mundo porque é o grande arquiteto, mas agora ele não intervém em nada. Isso é uma mentira. Se nesses grupos hoje você falar: eu quero sair porque a igreja disse que eu não posso estar aqui, alguém ali dentro vai dizer: e por que seguir essa igreja? Abandona a igreja, porque eles são certos. Usam da igreja, da fé de irmãos e irmãs, para mascarar um Deus falso, mentiroso, uma idolatria de si mesmo. Porque se a gente nega que Deus não intervém na história, só fica a história humana. A encarnação não aconteceu e a ressurreição é uma grande farsa e uma mentira. Você que segue esse caminho, não acenda a sua vela. Seja ao menos digno com a sua consciência. Não minta para você. Você não precisa. Deus não obriga. Você vai acender a sua vela, na vela de Cristo, para ter comunhão com Ele, para depois comer o corpo e o sangue dele verdadeiramente, num caminho de santidade, para a eternidade. Mas uma coisa é séria, irmãos e irmãs: não brinquemos com as coisas de Deus, com o sagrado. Deus está sempre ao nosso lado, para dar vida, essa vida de maravilha que nós testemunhamos. Mas as máscaras, elas têm que cair diante de Deus, porque Ele conhece nós como nós
não precisa, né? Fazer algo falso, mentiroso, que você não acredita. Aí, por não acreditar nessa verdade, existe uma auto-excomunhão. É a pessoa mesmo que vai embora. E a mesma coisa serve para quem crê e defende o aborto, a morte, a destruição, um capitalismo selvagem que explora, massacra, tira a vida do ressuscitado, daquele que tem a imagem e semelhança de Deus. Não acenda a sua vela vermelha. Não precisa professar a fé. Não professa. Ou abraçamos de fato a fé em Cristo, ou a gente abraça outros caminhos. Não vou dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem. Porque Jesus fez tudo o que fez para te salvar. Porque Ele é amor, Ele banha você e Ele com misericórdia. Ele vai tentar ainda todo tempo te buscar. Mas pode ser que nós não tenhamos tempo mais. Pode ser que essa seja a última Páscoa aqui na terra. E a próxima celebraremos lá no céu. Se Deus me desse esse presente de não estar aqui o ano que vem. Não na paróquia, mas no céu. No céu. Nós lutamos para isso. Caminhamos para esse dia da ressurreição chegar na nossa vida. Pode ser que a gente não tenha tempo. Abrace hoje. Abrace o rio de misericórdia que Deus tem reservado para você nesta noite. Feche um pouquinho os seus olhos. Diante de todos os textos lindos que Deus te deu, escolheu com carinho para você essa carta amorosa, todas elas. E agora, essa luz que pode ser a reflexão na sua vida. Você está disposto a acender a sua vela do Cristo, ter comunhão somente com Ele? Amarás o Senhor teu Deus com toda a força, mente e coração. Responda isso para você. É só para você.